Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a edição da revista Veja desta semana, que passa a circular no dia 8 de setembro, ou seja, hoje, de 2021, em edição 2754, onde na página, só um minutinho, de número 74, portanto, naquelas notícias que a Veja chama de geral, especificamente ciência, nós temos o cubo do Apocalipse, numa reportagem do Alessandro Giannini. Mais de 600 artefatos cúbicos de urânio foram tirados da Alemanha no fim da Segunda Guerra. Agora, cientistas americanos querem rastrear a origem de um deles. Então, hoje, na história da ciência, nós temos cada vez mais comentários acerca do adiantar de uma possível bomba atômica que a Alemanha desenvolvia. Vocês viram a foto do cubo com o seguinte título: Mito e Realidade. O cubo de Heisenberg, referindo-se a um dos grandes físicos do início do século XX, o alemão Werner Heisenberg, ao qual se atribui uma grande simpatia aos nazistas. O cubo de Heisenberg do programa nuclear nazista. Hitler teria a bomba atômica. Na segunda página, nós temos duas fotos. A primeira e maior pesquisa, a cientista Brittany Robertson e seu prêmio, A Origem do Urânio. E abaixo, a foto de Werner Heisenberg, com o seguinte título: Gênio indeciso. Heisenberg, o físico, pode ter se autossabotado. No dia 23 de abril de 1945, tropas americanas e britânicas adentraram a pequena cidade de Haigerloch, no sul da Alemanha. Àquela altura, o regime nazista já estava prostrado e o conflito na Europa praticamente liquidado. Mesmo assim, os soldados ainda tinham uma missão a cumprir: encontrar o laboratório onde, segundo o serviço de inteligência aliado, físicos alemães estavam em vias de conseguir enriquecer urânio, gerando combustível para uma arma cuja fabricação mudaria o rumo da guerra. Em uma instalação secreta, os militares acharam um reator e mais de 600 cubos de urânio com 5 centímetros de largura cada um, que seriam recolhidos e tirados da Alemanha. Ainda hoje, o paradeiro dos artefatos é uma incógnita. Parte pode ter sido usado na bomba atômica americana, detonada no deserto do Novo México em 16 de julho, naquilo que a gente chama de Teste Trinity daquele ano, e sobre Hiroshima menos de um mês depois. O Teste Trinity, realizado no dia 16 de julho de 1945, foi seguido da bomba atômica Little Boy, no dia 6 de agosto de 45, no sul do Japão, na cidade de Hiroshima. Outro montante estaria nas mãos de colecionadores, mas pelo menos um exemplar aparentemente foi parar no Pacífico Northwest National Laboratory, o PNNL, localizado no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. Agora, os cientistas desse laboratório anunciaram um novo método para identificar a origem do urânio. O objetivo, além de comprovar a procedência do histórico cubo,
é aplicar o método no rastreamento de material radioativo obtido ilegalmente e coibir o seu contrabando. Como tudo deixa rastro, sobretudo material radioativo, conta-se a história ao contrário, a partir do mapeamento de, evidentemente, o seu rastro, de, evidentemente, as suas pistas. Engana-se quem pensa que o esforço militar contra o Reich foi exagerado e que a Alemanha capitularia com o tempo. Entre 1938 e 1939, antes mesmo de Hitler invadir a Polônia, os químicos Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram o caminho para a fissão nuclear, que desprende uma quantidade enorme de energia no processo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os americanos ainda nem aventavam a ideia, cientistas alemães já estudavam maneiras de enriquecer o urânio com o intento de obter a reação em cadeia que levaria à bomba atômica. Quando se fala em enriquecer o urânio, na verdade é separar o isótopo radioativo, urânio-235, do isótopo inerte, urânio-238. Dois nomes se destacavam à época: o físico Kurt Dibner e seu colega mais famoso, Werner Heisenberg, pai da mecânica quântica e ganhador do Prêmio Nobel de Física. Heisenberg estava tão próximo de atingir seu objetivo que até hoje se especula se ele não teria falhado de propósito para sabotar os nazistas. Já no estertor das batalhas, a fim de se esconder do inimigo, o cientista transferiu, ou foi forçado a transferir, seu laboratório para um depósito de cerveja em Haigerloch. O reator rudimentar de Heisenberg consistia em um tanque onde o urânio separado em cubos era mergulhado em água pesada. A água pesada era produzida na Noruega e os franceses fizeram uma missão exatamente para, numa usina hidrelétrica norueguesa, nos seus porões, conseguir evitar que a água pesada chegasse ao laboratório de Heisenberg. Quando as tropas aliadas chegaram a Haigerloch, localizaram o laboratório, os equipamentos e, é claro, os cubos. A ideia era explodir o depósito, mas um pároco da cidade convenceu o comandante americano a apenas inutilizar o local. No mesmo espaço, até hoje, instalado o Museu Atom Keller, que conta a história do programa nuclear alemão e exibe uma réplica do reator original. Lembrando que Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner, a cientista sueca que colaborou com o par, fizeram a fissão do átomo de urânio em 1933. Acredita-se que, além dos cubos encontrados no laboratório de Heisenberg, outros 600 teriam sido manufaturados para Dibner. Se não foram enriquecidos, eles são apenas matéria bruta inerte, apesar de toda a lenda que os cerca. Os cientistas do PNNL ainda não podem cravar que o cubo com o qual trabalham é um dos que foram usados nas experiências de Heisenberg ou Dibner. Antes de tudo, eles precisam rastrear a origem para depois compará-lo a outros artefatos feitos na Segunda Guerra Mundial. Só assim poderão ter certeza de quais foram utilizados no programa nazista e saber, entre outras coisas, por que o genial Heisenberg teria fracassado. Heisenberg era simpatizante do nazismo. No entanto, o seu mentor, o dinamarquês Niels Bohr, outro gênio da mecânica quântica do início do século XX, era pacifista. E muitas conversas foram tidas entre eles, sobretudo em Copenhague, onde Niels Bohr mantinha uma escola de formação de físicos. É muito possível que Bohr tenha influenciado Werner Heisenberg
em suas decisões. Para provar a tese, John Schwantz e Brittany Robertson, cientistas americanos que lideram o estudo, vão usar um método de datação que estima a idade de um objeto, avaliando os produtos de decomposição encontrados nele. O cubo que está sendo estudado foi enviado ao PNNL pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em meados dos anos 1990, mas sem informações sobre sua fonte. Os primeiros testes, realizados recentemente, evidenciam que o objeto é do mesmo período do programa nuclear nazista. Como parte de sua pesquisa, Brittany está tentando cotejar traços de elementos encontrados nas análises com amostras de minas de urânio. Caso combinem, será possível determinar de onde os nazistas extraíram o elemento. Minas da antiga Tchecoslováquia e no Congo eram ambos acessíveis aos nazistas naquele período. É de fato aterrador pensar qual seria o desfecho do maior conflito mundial da história caso os nazistas tivessem herdado o trabalho de mentes tão brilhantes. Como os foguetes V2 para transportar a bomba, o mundo viveria outra realidade, talvez similar à distopia apresentada em Um Homem do Castelo Alto, romance do premiado Philip Dick, escritor, ou melhor, escrito em 1962 e transformado em série de TV em 2015. É factível considerar que Heisenberg tenha falhado não por altruísmo, mas devido a um erro de cálculo, o qual, por sua vez, poderia ter sido corrigido por algum outro gênio alemão, como, por exemplo, Albert Einstein. Mas Einstein, o maior físico de todos os tempos, de origem judaica, emigrou da Alemanha após a ascensão de Hitler em 1933. A decisão mais sábia que tomou na vida. Bem, pessoal, é isto. Nós falamos sobre um importante achado recente e que reconstrói a história da ciência. Era possível fazer alguns debates, algumas considerações, mas nós trouxemos e comentamos a reportagem. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente, até a próxima.